Câncer, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, Câncer. Essa leitura ela vale para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Câncer. Marte, Saturno e Mercúrio também valem, tá bom? Por quê? Porque são seus planetas pessoais do mapa astral. Eles são importantes para a sua personalidade. A carta da aliança. A carta do caixão. Aqui é ou pessoas passando por finalização de relacionamentos ou passando por uma finalização de um ciclo repetitivo na sua vida. E a cigana, que tinha respeito ao feminino, tá? E o livro. O que isso acontece aqui, Câncer? Ou você tá passando por um término de relacionamento, como eu te falei, ou você tá passando por um término de final de ciclo repetitivo na sua vida, que envolvia muito o seu lado feminino, tá? E para outros passando por um término de relacionamento com alguém de uma figura feminina ou alguém com uma energia mais forte do feminino, tá bom? Nossa, tá um calor aqui, tá um desconforto. Talvez vocês estejam se sentindo um pouco, Câncer, desconfortáveis. Eu tô sentindo um calor aqui de dentro para fora que eu não sei te explicar. Vamos lá. O que mais aqui para Câncer? É uma impaciência também, sabe? Não sei se vocês estão se sentindo assim. Se sim, coloca aqui nos comentários para eu saber. O que mais aqui para Câncer? A carta do 7 de copas. Com o quê? Com o 5 de copas, tá? Aqui você passou por algum tipo de frustração emocional, mas essa frustração emocional que você passou é porque às vezes você tende a se iludir demais com as pessoas ou você tende a se iludir demais com as situações. Às vezes você romantiza cenários que são 5 de pentáculos, tá vendo? Existe uma romantização dos cenários que você vive. Apesar disso parecer uma coisa teoricamente ruim, você pode utilizar isso de uma forma boa, porque você tem uma capacidade enorme de sonhar com a vida. Mas é como se essa sua mente muito fantasiosa, você pode ter Vênus em peixes, tá bom? Te traz algum tipo de frustrações, decepções amorosas no geral. Porque se a gente sonha demais, a gente também corre risco de se frustrar. Porque muitas das vezes, até os nossos sonhos mais altivos, a gente consegue chegar perto deles, mas não exatamente igual àquilo que você sonhou. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala da lei, eu estava refletindo outro dia sobre isso. Quando a gente fala da lei da atração, lei da manifestação, essas coisas do tipo, parece que aquilo que a gente imaginou, do jeitinho que a gente imaginou, vai ser necessariamente na realidade, ou a gente cria essa ilusão mental. Várias vezes eu consegui projetar na minha mente cenários de vida que eu queria viver e que eu vivia esses cenários, mas não exatamente da maneira como eu projetei. Tá? Eu consegui os cenários, eu consegui aquilo que eu estava querendo chegar, mas não exatamente minuciosamente da forma como eu imaginei. Por quê? Porque eu acho que quando a gente imagina de forma mais perfeita possível. A gente não vai imaginar que vai passar por algum tipo de perrengue, a gente não vai imaginar que a gente vai ter algum tipo de aprendizado, porque o universo, né, Einstein dizia isso, que Deus não joga dados com o universo. Então parece que as situações que a gente entra, ao mesmo tempo que a gente tem muito dos desejos e vitórias atendidas, a gente também tem alguns tipos de ensinamentos a serem trabalhados nas situações. E quando a gente imagina, quando a gente projeta esses cenários, a gente não imputa esses aprendizados, esses contratempos, essas controvérsias. Ou seja, parece que a ideia ela se manifesta, mas não com o cenário que a gente pinta essa ideia. E aí, se você não entender que a ideia está sendo manifestada, mas não da maneira como você pintou ela na sua mente, você vai viver frustrado e muito dificilmente você vai se sentir alegre com a vida, porque você vai sentir que sempre te falta algo. E esse sempre sentir que falta algo vai sempre te trazer uma incompletude emocional.
sabe? Então aqui você também tem que de alguma forma aceitar as coisas que a vida te traz e ser grato por elas, isso sem demagogia, é um treino que a gente faz mesmo, porque pelo que eu percebo, por mais que a gente sonhe e projete realidades, ainda existem fatores que a gente não tem controle, que são imbuídas na situação, e se a gente não sentir um conforto nisso, ou uma aceitação nisso, a gente vai viver em eterno sofrimento, em eterna frustração. Então, por isso essa coisa da aliança, que o ciclo que fica se repetindo e muito atrelado ao seu feminino, porque o feminino é o que tem a capacidade de sonhar, é aquele da mente imaginativa que pinta cenários muito idealistas e que nem sempre a vida consegue ofertar aquilo de forma tão perfeita como você projetou. Por quê? Porque tem toda a sua bagagem de alma, às vezes você precisa passar por aprendizados, ou seja, você idealiza um par perfeito. Você quer uma pessoa assim, assado, barari, barará. A pessoa, ela pode chegar muito próximo disso, mas um defeito ela vai ter, um desafio vocês vão ter. Por quê? Porque se for muito perfeito, você já atingiu a plenitude. E se você já atingiu a plenitude, você já se equiparou ao Criador primordial divino. E se você se equiparar ao Criador primordial divino, à criação, né, ao Criador, você não estaria no vocório de carne. Então é importante ter isso bem discernido na sua mente para que você não crie cenários totalmente ilusórios e vai ter sempre uma sensação de insatisfação, de frustração, porque essa perfeição ela é muito idealizada, mas está muito longe da realidade. Então a sensação vai ser sempre de perdas. O meu tarô ele tá meio úmido. Aqui onde eu moro tem muita umidade, e para os tarôs é péssimo. Cavaleiro de Paus com o Eremita. Aqui, ó, com 6 pentáculos. Aqui você tem que de alguma forma trabalhar, ó, o Eremita com o Cavaleiro de Paus e os 6 pentáculos. Aqui, antes de agir precipitadamente, antes de ir muito afoito às situações, você de alguma forma deveria se introspectar mais, pensar mais, entrar mais para dentro e fazer perguntas antes de se jogar nas relações ou nas situações que a vida te traz. Porque se você tiver esse hábito de perguntar aquilo que você de fato quer ou aquilo que você de fato espera das situações, você vai ser mais condizente com a sua verdade. Você está mais condizente com você mesmo, você é mais comprometido com você mesmo. Cheguei aonde eu queria chegar. Quanto mais você esperar para entender aquilo que a sua alma está te pedindo das situações, menos precipitado você vai se sentir em entrar nas relações, experiências que às vezes te causam muito dano emocional. Cada dia que eu vejo mais real, o Câncer, que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece os seus limites. Então é muito interessante a gente entrar no autoconhecimento, não só para vislumbrar o nosso ser, mas também conhecer as nossas limitações. Porque quando você conhece os seus limites, você deixa de se colocar em situações no qual você não vai conseguir lidar com as consequências negativas daquelas situações. Ou seja, até para a gente se jogar no ato de coragem, a gente tem que entender até onde a gente consegue ir sem sofrer danos esdrúxulos. Sim, tem um gato aqui atrás e tem outro lá miando também, porque eu resolvi fazer da minha casa um zoológico. Tá? Eu não tenho limites, a gente tem 4 gatos, 2 cachorros, tem um lagarto que ele vem aqui, ele não tem medo, sabe? Ele é muito engraçado. Do dia ele tava ali, ele tava perto da varanda e eu achei que ele ia sair correndo, né? Porque ele ficou aqui na mata, nada, ele me olhou e saiu, sou de casa, por que você quer que eu saia correndo? Aí hoje de noite acordei de madrugada pra falar com a lua, tinha um gambá na varanda e ele também saiu de boa, sabe? Então assim, eles ficam muito confortáveis nessa residência, sinal que deve ter energia muito boa, porque se tem muito animal, porque o animal, a terra é fértil, a terra é boa, isso que importa. Então, Câncer, você começa a se questionar aquilo que você quer. Aí eu vejo que tem muitas mulheres assim que ficam muito preocupadas com os caras, tá? Quem me alertou disso foi a senhora, minha mãe, muito sábia, inclusive. Fica assim, mas será que ele quer? Será que eu devo ir? Será que isso? Será que aquilo? Muda a pergunta, mas o que você quer? Você quer isso? Você quer estar ali? Você quer estar assado? Você quer fazer essa mudança? A gente fica muito preocupado com o outro, eu tô falando muito para a classe de mulheres, tá? Ou com quem tem a energia feminina muito desenvolvida, e aí fica muito preocupada com o outro e não se pergunta exatamente o que quer.
E aí vai atropelando, se atropelando, que é pior ainda, se atropela, e aí no final das contas não recebe aquilo que criou de expectativa, culpa o outro e vive numa eterna vitimização, frustração. Retoma o poder para si próprio, retoma as rédeas da sua vida, se pergunte aquilo que você quer, descubra aquilo que te traz estabilidade, que te traz segurança, tá? Inclusive pessoas aqui podem também, além de ter Vênus e Peixes, pode ter Vênus em Capricórnio, você pode ter Lua em Peixes e Vênus em Capricórnio, ou seja, uma capacidade muito fantasiosa com a questão emocional por causa da Lua em Peixes e uma necessidade de segurança emocional da Vênus em Capricórnio. Tá? Não estou realizando mapas, nem adianta me pedir, ok? Não estou. Então, o que acontece? Às vezes você pode ter ali um aspecto da sua lua em peixe que faz com que você fantasie demais por conta das emoções, e aí a Vênus em Capricórnio que busca muita estabilidade e segurança nas relações. Mas isso aí é uma descoberta interna que você vai ter que fazer. Você tem que respeitar os seus limites. E só respeita os limites quando você espera ter a certeza daquilo que você quer. Às vezes você se atropela, tá? E relaxa que sempre pode consertar aquilo que já está em caminho andado. A grande sacerdotisa aqui pede um autoconhecimento. Pede um processo interno, uma voltar para si. Se apaixone pelos seus mistérios. Se apaixone pela sua... sabe, aqui precisa ativar um pouco a energia de escorpião também, sabe, Câncer? Você tem que ser um pouco mais melindroso, melindroso, ou se permitir esse jogo da sedução, se permitir ser conquistada ou conquistado, se permitir ser desbravada. Deixa a pessoa te desbravar, deixa as pessoas te descobrir aos poucos, sabe? Ativa o arquétipo de Cleópatra, ativa o arquétipo de Ísis, ativa o arquétipo da serpente, ativa o arquétipo de escorpião, se permita ser um pouco mais misterioso ou misteriosa. Deixa a pessoa como se você fosse um mapa, uma cidade a ser descoberta, a ser desbravada. Porque as pessoas, elas gostam um pouco do mistério. Eu tô me sentindo uma coach de relacionamento. Tipo aquele hit, né? O Conselho Amoroso. Eu tô me sentindo este ser na sua leitura. Mas enfim, eu sou a mensageira, eu tenho que passar a mensagem. E aqui eu tô cumprindo o meu papel. Né? A gente que é cartomante em leitura coletiva, a gente vira conselho amoroso, a gente vira coach, a gente vira alvo de gente com raiva da gente pelo que tá falando, é maravilha. Vamos lá, 2 de paus com... tá úmido esse tarô, vou trocar, vou deixar ele um pouquinho no sol. Com o rei de paus. Aqui, ó, se você tá pensando em fazer uma viagem, uma mudança, faça, tá? Aqui é uma notícia para você, de fato, realmente avançar. Você tem que ativar a sua vitalidade, o seu fogo. Talvez o seu elemento fogo ele esteja descontrolado, esteja disfuncional. O seu elemento fogo, ele deixa você muito ansioso e muito precipitado ou precipitada para as situações e não utiliza ele para a sua vitalidade. Eu tô sempre de cabelo molhado, né? Mas é porque eu lavo ele quase todo dia, tá bom? E aí eu, na hora, tomo banho e venho fazer as leituras. E que eu quero que você tente a trabalhar um pouco melhor o seu elemento fogo. O elemento fogo, ele pode nos trazer uma certa ansiedade, uma certa ambição, uma certa angústia, precipitação, tá? Mas também ele trabalha a nossa vitalidade, a nossa energia. Então, quando ele está desequilibrado, você pode ser uma pessoa mais ansiosa, mais precipitada, eufórica, efusiva. E quando ele está em equilíbrio, você pode ser uma pessoa com uma capacidade de vislumbrar novos cenários, de desbravar novos campos, uma pessoa com vitalidade, com energia mesmo. Mas isso tem que ter um equilíbrio do elemento fogo para ele não entrar na disfuncionalidade, que eu acredito que é o momento para você, tá? Conselho final aqui para Câncer. A justiça, o equilíbrio, tá? Pede para você trazer esse equilíbrio para sua vida, o poder de decisão muito forte aqui também, tem que trabalhar o poder de decisão, tá bom, Câncer? Aqui tem uma energia muito feminina, até para você parar de ficar repetindo esses ciclos e para aquela pessoa que está passando por algum término de relacionamento, tem a ver com esse aprendizado, ok? Porque mesmo que você esteja passando por um término de relacionamento, serve esse movimento cíclico de ação que faz com que essa questão que eu tô trabalhando aqui com vocês, que eu tô virando uma coach de como ter a energia pessoal, o amor próprio, né? Como trabalhar isso, não sei por que eu tô nessa energia aqui nessa leitura.
faz com que você pare de ter um movimento cíclico, sabe? Um repetimento de padrão disfuncional, que afeta principalmente a sua energia do feminino, o seu lado feminino, o gênero feminino, ok? Então perceba, é o que eu falo. Você quer que eu te diga o seu cenário de vida ou você quer que eu te ajude a mudar o seu cenário de vida? Porque eu percebo que você está no repetimento de padrão por causa disso. Agora eu tô te falando por que você está no repetimento de padrão. Isso aí vale ouro, pessoal. Vale ouro. Eu tava vendo outro dia esse tal daquela rede social que eu gosto muito, sabe? Que eu não vou falar o nome. Parece aquela outra que a gente escrevia com frases assim aleatórias. Não sei se pode falar o nome, fica nesse gueri-gueri. Gente, eu tô naqueles meus dias do feminino e às vezes eu fico um pouco sem paciência. Enfim, e aí alguém falou assim, leitura de tarô coletiva não funciona, e barari e barará. A gente me dá um ranço quem fica generalizando isso, porque o que acontece? Tá vendo essa leitura de tarô? Só quem é muito boçal sai dessa leitura sem nenhum tipo de aprendizado. Porque eu sempre tento trazer o quê? Aprendizados nas minhas leituras. Obviamente que sempre vai ter algum quê de previsão, porque a cartomancia ela faz isso e às vezes a espiritualidade quer se comunicar com algum público, com alguma pessoa e utiliza eu para isso. Só que eu sempre tento abrir para uma questão de aprendizado, porque é uma leitura coletiva, então você sai pelo menos um pouquinho melhor da leitura absorvendo algum tipo de conteúdo. Então deixa de ser uma leitura para agradar o ego de alguns para uma leitura de pessoas que querem aprender algo com a vida mediante a espiritualidade me usando para passar uma mensagem, tá? Outros vão se identificar mais, outros não vão se identificar nada. Falar assim, opa, esse processo não é meu. Então aqui não tem como, isso para mim já tá mais que dito, já tá mais que coisa, então não preciso assistir isso. Aí a pessoa sai e a outra semana ela sempre consegue um aprendizado, sabe? Então a gente não pode muito generalizar as coisas, porque se você quer uma previsão pessoal numa leitura coletiva, se você já entra nessa gana, você sempre vai achar que a leitura coletiva não funciona, porque toma vergonha na cara, junta o dinheiro e compra uma particular nesse caso, e não fica aí porque não recebe lá a mensagem pra você falar que não funciona, porque eu vejo tarólogos e cartomantes incríveis, eu não vou dizer porque eu não acompanho, não vou dizer nomes, mas que com certeza trazem grandes ensinamentos aqui, porque estão juntos da espiritualidade fazendo um trabalho lindo aqui no YouTube. Eu mesma, no meu começo de despertar espiritual, fui muito edificada com leitura coletiva, tive grandes aprendizados, grandes insights com leitura coletiva, então eu tenho minha gratidão e meu respeito por esses tarólogos que fazem esse trabalho. Então, muito cuidado. Se você quer uma previsão pessoal, você contrata uma leitura de tarô particular. E não necessariamente precisa ser a minha, porque minha agenda ela é lotada, tá? Então, não tô fazendo marketing de nada aqui, não. E se tivesse, seria também um problema unicamente meu. E por que eu entrei nessa energia agora um pouco mais decisiva, mais como é que eu posso dizer? Mas, agora eu não vou lembrar o nome, mais incisiva mesmo, acho que é essa a palavra, porque justamente às vezes é isso que te falta, Câncer, esse poder de ser prático, esse poder de ser decidida ou decidido, de falar a verdade. Às vezes a verdade, ela parece que ela precisa ser maquiada ou com medo de magoar. Não. Eu acho que a honestidade, a verdade é uma coisa que encanta as pessoas. Vou dar um exemplo. O Matheus, ele sempre tenta comer pelas beiradas. Ele tem energia total de malandro, né? Tenta comer pelas beiradas, ele não chega e não joga limpo. Eu já sou uma pessoa que eu me treinei, eu não era assim, a jogar sempre limpo, mesmo que doa. Isso não significa falta de educação. Exemplo, eu tava vendo uma casa, eu achei a casa ótima, achei a casa linda, mas a localização pra mim não servia. Então, ao invés de ficar meio que, sabe, lapidando o negócio, eu chego e falo pra pessoa, olha, a sua casa é ótima, amei, mas a localização não me serve, imaginei outra coisa, tá? Gratidão pelo seu tempo, preciso atribuir algum custo pelo tempo de vir me mostrar a casa, como é que é? Prático. Ao invés de falar, não, vou pensar, não vou pensar, eu não gostei. É mentira se eu falar que eu vou pensar. Sabe? Eu fiz um treino comigo de ser direta e sincera, e isso não significa má educação. Isso significa, na verdade, muito respeito ao próximo. Por que a gente toda hora quer lapidar, quer falar isso, quer falar assado, quer amenizar como se a gente como se o outro não aguentasse?
Você percebe? Principalmente carioca, e olha que eu sou carioca, hein? Carioca tem muito isso, o jogo de cintura, né? Ele é muito interessante, mas eu acho que a praticidade, a verdade, é uma coisa que a gente deveria, de alguma forma, praticar mais no nosso dia a dia, porque ia amenizar frustrações, ia amenizar pessoas criarem cenários, as pessoas... Às vezes você atrai muito isso para sua vida, e pode ser que em vidas passadas, ou é um aspecto interno que você tem que desenvolver. Às vezes você tem muita dificuldade de ser direta com as pessoas, e aí você encontra as pessoas que também não são diretos com você. E aí você cria um cenário imaginativo e fala, poxa, mas por que o outro falou pra mim que era assim, assado, ao invés de jogar limpo? Sabe? Mas você também não é direta com as pessoas ou direto com as pessoas. Então eu prefiro ser sempre direta com as pessoas porque eu prefiro que a pessoa seja direta comigo. E isso vem muito de uma... Os gatos aqui brincando. E isso vem muito, gente, de um trabalho de trabalhar o nosso emocional. Estabilidade emocional. Como é que é o nome? Nossa, eu tô me perdendo. As energias planetárias, elas estão muito desafiadoras, né? A gente tá mais assim, fora do ar. Na dependência emocional, quando você cria uma segurança emocional, sabe? Porque nem tudo te fere tanto, as pessoas ficam muito feridas muito facilmente. É porque elas não têm realmente inteligência emocional. E isso é uma coisa que vem com o tempo, só que para vir com o tempo você tem que começar agora, entendeu, Câncer? É bem isso na sua leitura, tá bom? Beijo no coração de vocês, lembra da interação, vocês estão no segundo dia, então pode vir pro primeiro, né? Então interage, curte, comenta, compartilha. A agenda de novembro tá aberta, eu acho que eu só tenho vaga para a terceira semana de novembro e para a última semana de novembro. Eu faço os agendamentos à noite, tá bom? Então... entre em contato comigo, no meu site vocês encontram as informações sobre as terapias, tudo lá, e no meu contato é só realmente para agendamentos, ok? Beijo no coração de vocês, até a próxima!